você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Bom dia, gente. Meu nome é Leonardo Ferro. Nosso grupo é composto por mim, pela Elisa, pela Júlia, pelo PG, pelo Samuel e pelo Thiago. E a gente vai falar da anatomia aplicada ao transplante de córnea. Então, primeiro eu vou falar um pouco da anatomia geral do olho, para a gente ter uma visão mais ampla de tudo. E para ficar mais didático, eu vou separar em túnicas, compartimentos e lentes. Começando aí, então, pela túnica fibrosa, que ela vai ser avascular e ela vai ser composta pela córnea e pela esclera. A esclera vai corresponder aos 5/6 posteriores dela e a córnea vai corresponder a 1/6 anterior. Depois dela, a gente vai ter a túnica vascular, também é chamada de úvea, que vai ser composta pelo corióide, pelo corpo ciliar e pela íris, e vai ser a mais vascularizada de todas aí. E depois dela, a gente tem a túnica nervosa, que é a retina, basicamente. Passando então para os compartimentos, a gente vai ter a câmara anterior, que vai ser delimitada pela córnea e pela íris, e vai ter a câmara posterior, que vai ser delimitada pela íris e pelo cristalino. Ambas aí vão estar preenchidas pelo humor aquoso. E depois delas, a gente vai ter o espaço vítreo, que é essa câmara escura propriamente dita do olho, que também vai estar preenchida pelo corpo vítreo, que é uma substância mais sólida, e pelo humor vítreo, que é uma substância mais aquosa. E depois disso, a gente vai falar agora das lentes, que são o cristalino e a córnea. A córnea que já foi citada aqui na túnica fibrosa, mas que também entra aqui, porque ela é uma lente, ela é inclusive a com o maior poder refrativo do olho, mas que ela tem uma desvantagem frente ao cristalino, que o cristalino ele é adaptável pela contração e o relaxamento do músculo ciliar, que ele através do corpo ciliar e dos processos ciliares, junto com a íris controlando a passagem de luz pela pupila, com seus primeiros mecanismos do corpo capazes de modelar a formação de imagem. Então, passando agora para a histologia da córnea, como eu falei, ela é a primeira e ela é a mais potente estrutura refrativa do olho. E por ser a primeira, ela tem uma série de características que vão visar basicamente deixar a maior quantidade de luz possível passar para conseguir formar a imagem. Então, ela vai ser não pigmentada, ela vai ser avascular, vai ter o epitélio não queratinizado, vai ser composta por fibras nervosas amielínicas, vai ter uma forma convexa, porque ela é uma lente, como eu comentei, e vai estar coberta pelo filme lacrimal. E além disso, a gente pode dividir ela em 6 camadas, que vai ser a primeira, o epitélio anterior da córnea, que vai ser o voltado para fora, que é um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, apoiado na própria lâmina basal. Depois disso, a gente vai ter a camada de Baumann, que vai ser uma camada formada por fibras colágenas entrelaçadas em várias direções diferentes. Depois a gente vai ter o estroma da córnea, que corresponde basicamente a 90% do volume de toda a córnea, e vai ser constituído por inúmeras camadas de fibras colágenas com várias direções intercaladas em cada camada, e entre as quais a gente vai encontrar fibrobasto e substância fundamental. Depois dela, a gente tem uma camada que foi descoberta recentemente, foi descrita só em 2013 em artigo, que é uma camada acelular composta de colágeno tipo 1 agrupado, que é chamada de camada dua, que vai ficar entre o estroma e a camada de DCM. Então a gente vai falar agora da camada de DCM, que é uma espessa lâmina basal do endotélio da córnea e é formado basicamente por uma trama de colágeno tipo 8. E abaixo disso a gente vai ter o endotélio da córnea, que vai ser a margem posterior, que vai ser um epitélio simples pavimentoso de revestimento posterior da córnea. Bom, gente, dando continuidade, a gente agora vai falar sobre as propostas da ceratoplastia. O Léo falou com vocês sobre a anatomia normal da córnea e agora eu vou falar um pouquinho sobre os motivos que levam uma pessoa a precisar do transplante de córnea, que o sinônimo é ceratoplastia. O primeiro deles é a proposta terapêutica, em que esse transplante é feito para remover uma porção infectada da córnea, por exemplo. Tem também a proposta tectônica, que visa promover a integridade do globo ocular. E, por último, a proposta ótica, que tem o objetivo de restaurar a visão, que pode ter sido perdida por um motivo qualquer. Esse transplante ele pode ser realizado tanto sob anestesia geral ou local e com sedação intravenosa nessa segunda alternativa. E o transplante ele dura aproximadamente 1 hora, é um procedimento razoavelmente rápido. Além desses 3 grandes motivos para uma pessoa precisar do transplante, existem 3 grandes modalidades de ceratoplastia que a gente vai mostrar para vocês. A primeira delas é a ceratoplastia penetrante, que visa a substituição das 6 camadas da córnea, que às vezes são 5, às vezes são 6, depende da bibliografia, mas a gente está considerando aí 6 camadas, e a vantagem desse procedimento é que ele permite certas reparações de estruturas internas do globo ocular, justamente por mobilizar toda a estrutura ali da córnea. A desvantagem, né, que são algumas, é que tem um maior risco de rejeição do enxerto, um maior tempo de recuperação depois da cirurgia e mais chance de erros refrativos, por mobilizar várias lentes, né, que estão envolvidas com a nossa visão. Essa imagem mostra exatamente todas as camadas sendo mobilizadas para o enxerto, né, que vai ser feito com a ceratoplastia penetrante.
Outra modalidade de transplante de córnea é a ceratoplastia lamelar anterior, ou ALK, né, em inglês. Ela se propõe a substituir as camadas mais superficiais da córnea, como vocês podem ver aqui, e a característica é que ela pode ser de dois tipos, né? A superficial, que a gente chama de SALC, e a profunda, que a gente chama de DALC, que está representada nessa imagem aqui. Ela não penetra a câmara anterior do globo ocular, e com isso provê a conservação do endotélio receptor. Isso daí, consequentemente, desencadeia um menor risco de rejeição. A última modalidade da ceratoplastia é a ceratoplastia lamelar posterior, que substitui uma camada mais profunda, no caso, o endotélio da córnea. As principais características desse procedimento é que não tem grandes incisões ou suturas na superfície corneana, ela induz uma mínima alteração da topografia da córnea, justamente por não mexer nessas camadas mais superficiais, gerando, consequentemente, uma estabilidade de refração e deixando o globo ocular menos suscetível a possíveis traumas. Da mesma forma que a gente mostrou no quadro anterior, aqui a gente mostra a evolução desse procedimento ao longo do tempo, né? Desde quando ele era simplesmente a ceratoplastia lamelar posterior, até hoje, em que ela se chama ceratoplastia endotelial automatizada com remoção de DCM, que é uma das camadas aí. Então ela tem uma forma de DSAEC, que a gente fala, né? E a DMEC, que é a endotelial da membrana de DCM. Pensando agora nas informações que compreendem o período anterior e posterior ao procedimento, a gente pode começar pelas indicações e contraindicações do transplante de córnea. Nos motivos para a realização dele, a gente começa citando a ceratopatia bolhosa, a úlcera de córnea, a deterioração do tecido corneano, leucoma corneano, cirurgias oculares prévias, como a própria catarata, que podem ser mal-sucedidas, alteração na curvatura, na transparência, na regularidade da córnea, herpes ocular, distrofia, ceratite, ceratocone ou até falha de tratamentos anteriores. Porém, falando das contraindicações agora, a gente dá um foco nas condições das córneas doadas, que são basicamente responsáveis por cerca de 50% dos transplantes em potencial que acabam sendo impedidos. Mas também citamos a idade dos doadores ou a possibilidade de doenças infectocontagiosas. Mas, indo um pouco além, a gente trouxe fatores socioeconômicos ou também psicológicos que nem sempre são levados em conta, mas que são essenciais porque podem limitar, restringir um bom processo ou até mesmo um bom pós-operatório. Começando pelos custos para a família e para o paciente, a facilidade de acesso rápido ao médico, caso preciso, mas diante da complexidade do procedimento, vai ser preciso, o impacto psicológico na fila de espera e até mesmo a limitação de atividades pós-procedimento, pós-operatório. Um tempo de descanso, seguindo as recomendações que nem sempre são tão simples de serem seguidas. Bom, é disso que a gente vai falar agora, o pós-operatório, começando pelas complicações, também agora dando um foco no nosso primeiro tópico, que é a rejeição ao transplante, que deve ser levado em consideração, apesar do olho ser um sítio privilegiado, né, imunologicamente. Mas, além disso, a gente traz também o deslocamento da retina, a infecção, que pode ser intraocular ou corneana, vazamento de humor acuoso, glaucoma, sinecas da íris, que são pequenas aderências indesejáveis, né, que se formam entre a íris e a cápsula anterior do cristalino, a falência do enxerto, alto erro refrativo ou até mesmo recorrência da doença como a herpes. Porém, esses são os tópicos que a gente tenta evitar justamente com as recomendações do pós-operatório. A gente trouxe aqui 3 principais, começando pela realização de exames de rotina para acompanhar, né, a adaptação ao enxerto, uso de antibióticos para prevenção de doenças, de infecções, e também o uso de oclusores, ali no repouso, num tempo de descanso de aproximadamente 30 dias. Mas a gente também trouxe aqui uma cartilha mais geral. Ela é distribuída no ambulatório de oftalmologia da Unicamp e a gente vai disponibilizar no PDF assim que a apresentação acabar, para vocês darem uma olhada com mais calma, porque traz coisas bem importantes. Bom, gente, para finalizar nossa apresentação, a gente achou importante trazer alguns aspectos sobre a doação de córnea, que é um assunto que às vezes não é muito abordado, né? A gente achou importante destacar que o olho como um todo não pode ser transplantado, são apenas alguns tecidos que são retirados dele, né? Essa retirada não provoca nenhuma deformidade e qualquer um pode doar os tecidos oculares. Como essa doação só pode ser feita após a morte, né, tem uma indicação de que essa retirada seja feita até 6 horas após o falecimento ou com resfriamento do corpo até 24 horas depois. Tá bom? Com isso a gente se despede. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau.